Com certeza não era um homem, não era um pássaro. Era uma coisa totalmente estranha e incomum. Se ele quisesse descer e atacar uma pessoa, certamente causaria um grande estrago. O Homem-Mariposa é uma suposta criatura sobrenatural conhecida hoje mundialmente e especialmente famosa nos Estados Unidos, onde teve seu primeiro relato. Envolta por mistérios, o Mothman, no original, o Homem-Traça, se tornou famoso pelas suas aparições ocorridas por volta de 1966 a 1967, em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, e por suas aparições estarem supostamente ligadas a desastres. A criatura é descrita pelas testemunhas como tendo entre 2 e 2,5 de altura. Possui asas que abertas medem 2,5 a 3 metros de comprimento. Tem um corpo coberto de pelos que variam do cinza ao negro. E o mais assustador, possui 2 enormes olhos vermelhos brilhantes que lhe tomam quase toda a face. De acordo com o livro As Estranhas Criaturas do Tempo e Espaço, de John A. Keel, a criatura começou a ser observada na região de Ohio a partir de 1959. O caso vem da esposa de um médico, que disse que uma borboleta gigante teria sobrevoado o pátio de sua casa, e segundo outras pessoas, emitiu um ruído alto, como de um grande rato. A primeira aparição registrada da criatura ocorreu em 1966, no dia 12 de novembro, quando 5 homens que cavavam uma cova em um cemitério em Cleydene, também na Virgínia, alegaram ter visto algo como uma figura masculina de cor marrom com asas. Esse caso é comumente aceito como o que originou o nome deste ser, que passou a ser conhecido como o Homem-Mariposa. Como disse antes, os relatos aconteceram com mais frequência em Point Pleasant, entre 1966 e 1967. Inúmeras testemunhas afirmaram ter visto o ser alado. Uma senhora disse ter visto ele próximo de sua casa, enquanto olhava pela janela. Outros afirmaram ter sido perseguidos enquanto dirigiam ou mesmo enquanto caminhavam. Foram dezenas e dezenas de avistamentos, onde todos descreviam o mesmo ser de olhos escarlates brilhantes. Em certos casos, algumas testemunhas alegaram ter passado mal, e até queimação nos olhos seguido de sangramentos, também nos ouvidos, foram relatados. Dentre estes ocorridos, o mais notório ocorreu na tarde de 15 de novembro de 66. 2 jovens casais dirigiam próximo a uma velha fábrica química, quando avistaram 2 olhos vermelhos na escuridão. A figura descrita por eles tinha o tamanho de um homem, mas maior. Quando ele começou a se mover para a entrada da fábrica, os jovens ligaram o carro e partiram, mas pouco depois observaram a mesma criatura próximo a uma colina na encosta da estrada. Ela levantou o voo e começou a acompanhar o carro, que já estava a 160 km por hora. A criatura emitiu um ruído alto, semelhante a um guincho de rato ou camundongo, e o seguiu até a divisa de Point Pleasant. Depois sumiu. Os jovens depois registraram um boletim à polícia, que de início não acreditou na história deles. O interessante, porém, é que dias depois, em 21 de novembro, a polícia da cidade vizinha de Charleston recebeu a ligação de um tal de Richard West, às 22h15, relatando que tinha um homem alado sentado no telhado de sua casa, e também complementou que ele tinha grandes olhos vermelhos como faróis. Segundo uma lenda local, a cidade teria supostamente sido amaldiçoada por um líder indígena antes de morrer, depois da grande batalha de Point Pleasant. Shawnee Chieftain Cornstalk jogou uma maldição na região que duraria 2 séculos, que, segundo os moradores, gerou inúmeros desastres como incêndios, desmoronamentos e outras tragédias. As aparições do Homem-Mariposa fariam parte desta praga. Se isso está relacionado ou não com Mothman, não sabemos,
O que sabemos é que depois de inúmeras aparições na cidade, no dia 15 de dezembro de 1967, a Silver Bridge, a ponte que atravessa o Ohio River, sofreu um colapso em pleno horário de pico, desabando com vários veículos sobre o rio. Desastre que ocasionou a morte de 46 pessoas. Depois disso, os relatos sobre ele na região praticamente desapareceram. Mas a sua fama de anunciar desastres já tinha começado, e avistamentos da criatura foram relatados antes de diversas tragédias que viriam a acontecer, como em Chernobyl, em 86, o atentado das Torres Gêmeas, em 2001, no México, antes do surto do vírus da H1N1, e em 2007, um mês antes do desabamento da ponte da Interestadual 35 de Minnesota. Algumas teorias procuram explicar do que se trata. Os ufólogos acreditam se tratar de alienígenas, já que discos voadores foram relatados em algumas destas regiões. Outros imaginam se tratar de crypts, uma espécie de pássaro ou criatura voadora desconhecida, e alguns até alegam que pode ser um anjo ou entidade mensageira. Do ponto de vista cético, as visões do Homem-Mariposa é na verdade de uma espécie de coruja canadense, que à noite seus olhos emitem um brilho vermelho, e que embora o tamanho desta coruja seja pequeno, as pessoas teriam confundido, pois o ser se encontrava à distância e em voo. O que na minha opinião não procede, pois confundir um ser de menos de 1 metro de altura a outro de 3 até 4 metros, em alguns relatos, seria no mínimo improvável. O Homem-Mariposa ainda é constantemente visto nos Estados Unidos e até em outros países. Sua possível aparição mais antiga data de 18 de setembro de 1877, onde teria sido notícia no jornal New York Sun, onde foi visto por moradores principalmente do Brooklyn, descrito como um homem alto com asas de morcego, visões que perduraram até 1880. Sua fama é incontestável, o que além de livros, gerou também um filme, estrelando o ator Richard Gere. O filme The Mothman Prophecies, traduzido no Brasil como A Última Profecia, se baseia nos acontecimentos e testemunhos ocorridos em Point Pleasant. This isn't just a message, it's a prediction. Something terrible's gonna happen. I can stop this. A criatura ganhou uma estátua e até mesmo um museu na cidade que lhe deu fama, sendo o mais famoso mito local. Com certeza essa criatura ainda fará suas aparições pelo mundo. Se é um monstro, um alien ou um anjo, não temos certeza. Mas uma certeza é que suas profecias ainda continuarão a intrigar muitos, enquanto seus olhos vermelhos brilham como faróis na escuridão, e as suas asas batem à noite. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo, e antes de mais nada, quero pedir desculpa pelo atraso na edição. Tive uns problemas com meu computador e só agora pude resolver isso e voltar a fazer os vídeos. Peço que, se você curtiu, por favor, se inscreva no canal, curtam o vídeo e, como sempre, se eu errei alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade nos comentários. Agradeço novamente por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!